Jesus Cristo é, acima de tudo, o Filho de Deus. Por Dom Columba Marmion. Os mistérios de Cristo são nossos. A união que Jesus quer contrair com as nossas almas é tal que tudo é comum entre ele e nós. Com divina generosidade, quer nosso Senhor fazer-nos participar das graças inexauríveis de salvação e santificação, que nos mereceu por cada um dos seus mistérios, para nos comunicar o espírito dos seus estados, e assim realizar em nós a semelhança com ele, sinal da nossa predestinação eterna. Cristo passou por diversos estados. Foi menino, adolescente, doutor da verdade, vítima na cruz, glorioso na ressurreição e na ascensão. Percorrendo assim as fases sucessivas da sua existência terrestre, santificou toda a vida humana. Mas há um estado essencial que ele nunca deixa. É sempre o Filho único de Deus, que vive no seio do Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. É o Verbo feito carne. Antes de se fazer homem, Cristo era Deus. Tornando-se homem, não deixou de ser Deus. Seja que o considereis um menino no presépio, ou a trabalhar na oficina de Nazaré, ou a pregar na Judeia, ou a morrer no Calvário, ou a manifestar a sua glória de triunfador aos apóstolos, ou a subir ao céu, ele é, sempre e acima de tudo, o Filho único do Pai. É, portanto, a sua divindade que nós devemos contemplar em primeiro lugar, antes de tratar dos mistérios resultantes da encarnação. Todos os mistérios de Jesus se fundam na sua divindade. Dela tiram todo o esplendor, dela oferem toda a fecundidade. Santo Agostinho observa que há grande diferença entre o princípio do Evangelho de São João e o dos outros escritores sagrados. Os outros iniciam a sua narração pela genealogia humana de Jesus, para mostrar a sua descendência da estirpe real de Davi. Por outro lado, São João, a quem repugna rastejar pela terra, eleva-se logo de início, como uma águia, em maravilhosa ascensão, até o mais alto dos céus, para nos dizer o que se passa no santuário da divindade. Antes de narrar a vida de Jesus, o evangelista nos diz o que era Cristo antes da encarnação. E assim se exprime. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E para nos garantir o valor do seu testemunho, acrescenta logo que ninguém vê a Deus, mas foi o próprio Filho único que está no seio do Pai, quem nos revelou estes segredos. De fato, durante 3 anos, Jesus explicou aos discípulos os segredos divinos. Na véspera da morte, recorda-lhes de novo, dizendo ser esta uma prova de amizade que só a eles dá, e aos que, vindos depois, acreditassem na sua palavra. Para conhecermos o que é Jesus, o que ele era, basta ouvir o discípulo que nos transmitiu as suas palavras. Ou antes, basta-nos ouvi-lo a ele próprio. Mas façamo-lo com fé, com amor, com espírito de adoração, porque aquele que assim se nos dá a conhecer, é o próprio Filho de Deus. As palavras que ele nos diz não podem ser compreendidas apenas com os ouvidos da carne. São palavras todas celestiais, todas de vida eterna. Só a alma humilde e fiel pode entender essas palavras. Não nos admiremos de que estas palavras nos revelem profundos mistérios. O próprio Jesus assim o quis. Foi ele quem, para realizar a nossa união com a sua pessoa, nos fez ouvir suas palavras. Quis que fossem recolhidas pelos escritores sagrados. Envia o Espírito Santo que prescruta as profundezas de Deus, para nos recordar suas palavras, para saborearmos os mistérios da vida íntima de Deus, com sabedoria e inteligência espiritual. A participação desta vida constitui a própria essência do cristianismo, e a substância de toda a santidade.